Primeira coisa, ler toda a questão. Vou ler o texto dessa questão, inclusive as perguntas para a gente conseguir responder, tá joia? Então, um dado importante sobre educação é o percentual de pessoas alfabetizadas. No Brasil, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, de 2018, a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade foi estimada em 6,8%, 11,3 milhões de analfabetos. O gráfico a seguir também apresenta as taxas de analfabetismo das grandes regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Analise as 4 afirmações a seguir. Aproximadamente 5,4% dos analfabetos brasileiros estão concentrados na região Centro-Oeste. A região Nordeste apresenta uma taxa de analfabetismo em torno de 4 vezes maior do que a taxa estimada para a região Sudeste. A região Norte apresenta uma taxa de analfabetismo em torno de 8%. A diferença entre os percentuais de analfabetismo entre as regiões Norte e Sul é aproximadamente 9%. As duas únicas afirmações corretas são... Então, nós temos 4 afirmações aqui. Tem um gráfico. Nesse gráfico, ele contém, além da informação que está aqui no texto, porque aqui no texto está falando para a gente que 6,8% dos brasileiros é a taxa de analfabetismo do Brasil, 6,8%, certo? Entre pessoas de 15 anos ou mais. Porém, aqui tem de cada região também. Tá? Além do que está aqui no texto, no gráfico, ele indica essa taxa de cada região. Então, na região Sudeste, qual que é a taxa de analfabetismo? 3,5%. Na região Sul, qual que é a taxa de analfabetismo? Opa, não tem um número aqui, mas tem como a gente estimar que é aproximadamente 3,5%. Talvez 3,6%, porque é parecida com a Sudeste. Tudo bem? Centro-Oeste, caramba, também não tem um número aqui, mas dá pra gente estimar que é próximo de 5%. Beleza? Pelo gráfico a gente consegue tirar essas conclusões. A Norte também não tem a taxa, porém é próximo de entre 5 e 10, metade aqui seria 7,5%. Então 7,5%, 8% no máximo, certo? Da região Norte. Nordeste, aqui tem o valor, 13,9%. Tudo bem? Então essas 3 que não tem valor a gente consegue estimar por conta do gráfico. Só prestem muita atenção, porque essa questão ela não tem muito o que você calcular de porcentagem, é muita interpretação. Aqui é a taxa de analfabetismo da região Sudeste. Não significa que na região Sudeste estão concentrados 3,5% dos analfabetos. Percebem a diferença? Não é que 3,5% dos analfabetos do Brasil estão no Sudeste. 3,5% dos analfabetos do Brasil estão no Sul. Não, é a taxa de cada região. Tudo bem? Certo? Então, é como se fossem analisadas de forma separada. Por que eu estou reforçando isso? Porque as alternativas, as afirmações, estão bem relacionadas a essa interpretação. Tem bem pouco de porcentagem e muito dessa interpretação gráfica, tá bem? Porém, outra dica, aqui tá falando as duas únicas afirmações corretas. Então, talvez a gente erre em alguma das afirmações por conta da interpretação. Mas, caramba, você achou, tipo, 3 verdadeiras? Tem alguma coisa errada. Daí a gente consegue dar mais atenção, ver o que tá errado para resolver a questão, tá? Então, vamos analisar aqui uma por uma, beleza? Então, aproximadamente 5,4% dos analfabetos brasileiros estão concentrados na região Centro-Oeste. Então, se eu olhar aqui, cadê a região Centro-Oeste? Vou deixar assim. Está um pouquinho mais do que 5, certo? Como está aproximadamente, eu poderia pensar, pode ser que esteja correta, pode ser que seja verdadeira essa questão, certo? Porque está um pouquinho mais do que 5, pode ser que seja 5,4. Mas prestem atenção, ó, aproximadamente 5,4 dos analfabetos brasileiros estão concentrados na região Centro-Oeste. Não é isso, não é essa informação que o gráfico está me disponibilizando. O gráfico me informa a taxa de analfabetismo da região, certo? Então, olha só a interpretação. Por mais que aqui essa porcentagem faça sentido com o gráfico,
essa informação que está aqui não é coerente com o que está no gráfico. Percebem a diferença? Aqui está falando que 5,4% dos analfabetos brasileiros estão na região centro-oeste. Isso é falso, tá? Então, essa alternativa é falsa. O que está aqui no gráfico é que aproximadamente 5,4% é a taxa de analfabetismo da região centro-oeste. Tudo bem? Então, essa primeira é falsa, porém, muita atenção na interpretação. Ah, professora, na hora da prova eu me confundi e coloquei verdadeiro. Não tem problema, porque quando a gente for analisar as outras, vocês vão perceber que, poxa, tem 3 verdadeiras, então uma delas estão erradas. Só que as outras 2 verdadeiras estão bem verdadeiras, não tem onde você ficar com dúvida. Então, você acaba percebendo que tem alguma falha nessa e consegue ainda ganhar a questão. Tudo bem? Então, 2. A região Nordeste apresenta uma taxa de analfabetismo em torno de 4 vezes maior do que a taxa estimada da região Sudeste. Então, a região Sudeste é 3,5%. Quanto que seria 4 vezes? 3,5 mais 3,5, 7. 7 mais 7, 14. Beleza? Então, 4 vezes a região Sudeste seria 14%, que é aproximadamente a taxa da região Nordeste. Então, está certo, a região Nordeste ela apresenta uma taxa em torno de 4 vezes maior do que a da região Sudeste. Beleza? Então, essa segunda está correta, certo? Agora, na 3. A região Norte apresenta uma taxa de analfabetismo em torno de 8%. Região Norte. Aqui também está coerente, né, gente? Ó, se você... Nossa, professora, linha reta não rola, né? Se você tentar trazer aqui, ó, mais ou menos, tá, vocês entenderam. Se a gente tentar trazer aqui, pensem comigo, metade seria o 7,5, tá um pouquinho depois da metade, então realmente parece que tem uma taxa aproximadamente de 8%, né? Como que tá em torno de 8%, então tá ok, não tem nada de errado nessa terceira afirmativa também. Agora, vamos analisar a 4ª. A diferença entre os percentuais de analfabetismo entre as regiões Norte e Sul é aproximadamente 9%. Então, a diferença entre Norte e Sul é de aproximadamente... A diferença, tá? Entre Norte e Sul é de aproximadamente 9%. E não faz nem sentido, né, gente? Se aqui nós colocamos que é aproximadamente 8, né? E aqui é aproximadamente 3,5, que é próximo da Sudeste, 8 menos 3,5, a gente não precisa nem fazer a conta, mas a gente sabe que não vai dar 9. Porque de 8, você tirar um valor, o 8 já é menor do que 9. Então, essa diferença não é de aproximadamente, está longe de ser de aproximadamente 9%. Então, essa 4ª está bem falsa, tá? Vamos supor que vocês marcaram verdadeira nessa primeira. Se vocês analisarem as outras duas, elas estão bem simples. Então, é certeza elas serem verdadeiras. Então, a gente consegue depois, com um olhar mais atencioso, se você marcou verdadeira nessa, perceber que ela é falsa, tá bem? Por conta dessa interpretação. Percebem? Aqui a gente nem usou porcentagem. É interpretação mesmo do gráfico e das informações. Beleza? Então, vamos lá. Vimos que é a 2 e a 3. Então, as duas únicas afirmações corretas são... Qual a alternativa que tem a 2 e a 3? É aqui a letra D. Então, a resposta dessa primeira é letra D.